Vamos agora para a nossa aulinha, em que a gente continua aquele diálogo sobre cidadania. Mas hoje nós vamos focar na cidadania e os seus teóricos. Quem são os pensadores que historicamente, a gente vai traçar uma linha histórica, quem são os pensadores que começaram a falar de cidadania, os pensadores que problematizaram, e os pensadores da atualidade, tanto que nós também vamos discutir a cidadania na atualidade. Então, gente, fiquem ligados que essa aula é muito importante para o aprendizado de vocês. Vem aqui comigo e vamos conferir no quadro os assuntos da nossa aulinha de hoje, pessoal. Bom, nossa aula hoje é a aula 18, que fala sobre cidadania e os seus teóricos, Nós vamos traçar essa linha histórica para falar desses teóricos, desde dos primeiros teóricos que falaram da cidadania até os dias de hoje. E a gente vai problematizar, encerrando esse assunto, falando sobre a cidadania hoje, a cidadania na atualidade, o que hoje se problematiza, o que se coloca, o que se discute em relação a esses temas. Lembrando vocês, pessoal, que essa aula é a parte 2, sobre direitos e cidadania, e que é um começo de um diálogo que vocês vão continuar lá no terceiro ano, Como eu disse para vocês na aula anterior, o terceiro ano vocês vão aprofundar alguns temas, inclusive dos direitos e cidadania, focados na questão dos direitos humanos. Então, esse aqui é um início, mas a gente ainda vai ter mais discussões como essa lá no terceirão, tá bom? Então, vamos nos ligar aqui, começando a falar sobre a cidadania e os seus teóricos, Bom, gente, ser cidadão, a gente até discutiu isso em aulas anteriores, Ser cidadão não é apenas possuir uma certidão de nascimento ou uma carteira de identidade, que indique a nacionalidade da pessoa. Tampouco basta ter um título de eleitor que obrigue a ir às urnas em tempos de eleição, Essa é uma questão que se coloca quando a gente fala de cidadania. Eu até trouxe aqui para a gente falar um pouco, os documentos pessoais, trouxe até o meu aqui, ele é uma das questões da nossa cidadania. Então, eu, em território nacional, tenho direito como cidadã e dever como cidadã aportar meu documento de identificação, como é esse aqui, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, esse documento aqui me habilita para eu dirigir em qualquer território do Brasil, E aí, o que a gente tem que perceber? Essa carteira é representação de uma cidadania. Por quê? Porque eu, como brasileira, tenho direito, fazendo lá as provinhas e tal, baliza, aquele tanto de coisa que vocês talvez ainda vão passar para tirar a carteira de identificação, na verdade, tirar a carteira de motorista, você tem o direito, Mas também isso aqui traz consigo uma responsabilidade. Então, cidadão, como eu falei na aula anterior, ela significa direitos e deveres. Eu tenho o direito de andar e ter a minha carteira de habilitação, mas eu tenho o dever também de cumprir minha responsabilidade como uma condutora, em que eu vou ter todos os cuidados e vou utilizar desse meu direito para exercê-lo com responsabilidade. Entende, gente? Então, ter um documento representa uma identidade, representa uma cidadania, sim, representa. Só que não é um papel que vai fazer você ser ou não cidadão somente, é o que ele vai proporcionar a você, Me proporciona eu poder dirigir, mas ao me proporcionar fazer dirigir, eu também tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Entende? Então, a cidadania ela vem através de vários aspectos. E o fato de você
nascer num território, por exemplo, te faz cidadão brasileiro, você nasceu em território brasileiro. Mas juntamente com ele vem todo um conjunto de regras e normas também, tá certo? Então vamos aqui voltar para o nosso slide para a gente continuar essa discussão. Bom, exercer a cidadania também, tá, é ter senso de pertencimento. Então você se sente pertencente à nação brasileira? Sim, quando você está aqui, quando você nasce, talvez nos mesmos momentos de vida você não tem essa noção. Mas ao socializar-se, que é um período e é uma questão que a gente passa, todos nós passamos, a gente começa a entender o nosso papel no mundo. E entender o que é uma nação brasileira. Aí a gente tem tudo é lúdico ainda quando a gente é criança, né? Então você vai brincar, você em forma de música, em forma de desenho, historinhas. As professoras vão ensinando você, né, o que é ser brasileiro. Aí você tem as brincadeiras e tal. Aí quando você cresce, você internaliza esse senso de pertencimento à nação. Entende? Então, todos os dias a gente participa ativamente, né? A gente não é passivo diante disso. A gente vai participando da vida social, política, econômica do país, né? E isso demonstra que a nossa cultura ela é dinâmica, né? Ela muda o tempo todo. E a nossa identidade também acompanha isso. A nossa identidade ela se transforma. E o nosso direito usado de forma direta como cidadãos é a gente, por exemplo, poder votar. Poder votar é uma das nossas responsabilidades também, né? E aí a gente pode exercer o poder de forma justa e responsável a partir disso. Então, gente, a gente começa aqui falando sobre os teóricos. Cada teórico da sociologia ou da ciência política ou da antropologia, ele aborda de uma maneira essa questão da cidadania. Ele vai buscar algumas referências, vai buscar algumas críticas, né? Então, a gente começa pelo o crítico dos críticos, né? Que é o Karl Marx. O Karl Marx traz uma reflexão básica, né? Sobre a cidadania. Bom, em primeiro momento, o que a gente tem que observar é que quando a gente está falando de cidadania para o Marx, ele sempre vai se referir a uma questão do trabalho. Ele sempre vai se referir a uma relação. Que relação é essa? A relação entre trabalho, classes sociais e o capitalismo. Então, você vai sempre ver nas ideias dele algo que aborde esse assunto. Então, o trabalhador, como ele coloca aí, ele vai naturalmente ser membro de uma classe, né? Só que muitas vezes nessa questão da leitura do Marx, ele não se identifica como cidadão, né? Porque o cidadão para essa sociedade capitalista, o cidadão de verdade, ele é a representação de uma sociedade burguesa e não daquele indivíduo que está lá na fábrica trabalhando. Porque ele não se sente cidadão, ele não se sente nem gente, às vezes, né? Imagine cidadão. E aí Marx segue nessa ideia de fazer a crítica à democracia. Ele não acredita em uma democracia plena de uma sociedade capitalista. Ele não acredita. Ele não acredita que a democracia ela possa ser justa para essa sociedade capitalista. Então ele diz o seguinte, que a democracia ela passaria por um critério. Que critério seria esse? É o critério da igualdade social, que só pode ser realmente plena essa igualdade se a gente tiver uma revolução. Essa é a questão que o Marx traz. Não há como mudar uma sociedade para ele se a gente apenas fizer uma reforma. Muitos agentes políticos, eles acreditam no poder de uma reforma social, mudança política, né? Mas de uma democracia que seria para o Marx uma democracia burguesa. Ele só acredita numa mudança se for a partir de uma revolução, tá? Essa é a ideia dele. Então, para ele, essa ideia,
quando a gente fala de cidadania, ela perpassa por essas questões. Trabalho, igualdade social, classes sociais antagônicas. Então, ele acredita que a sociedade capitalista, ela não consegue trazer uma cidadania para os indivíduos, justamente porque nós vivenciamos esse contexto aqui da sociedade com classes sociais antagônicas. Elas não conseguem se unir. Por isso que o objetivo do Marx era realmente acabar com as classes sociais, tá? Porque senão a gente não consegue ver uma mudança plena nessa questão, entende? Bom, e isso só seria possível uma cidadania plena, recapitulando aqui a ideia do Marx, a partir da revolução. Sem revolução não há cidadania. Resumidamente, seria isso a ideia do Marx. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, vamos aqui para o próximo autor, Émile Durkheim. O que o Émile Durkheim pensa a respeito da cidadania? Ele é anterior ao Marx, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o contexto. Ele não é, né? Ele veio depois do Marx? Não, ele veio antes. Karl Marx veio depois do Durkheim. Então, o Durkheim é quase o pai da sociologia, como alguns teóricos históricos o chamam, né? Bom, e é engraçado porque aqui nessa parte o Émile Durkheim já não é igual ao pensamento do Marx, ele traz uma divergência. Não que ele diverge diretamente do Marx, é mais fácil Marx divergir dele, né? Mas ele fala da coerção. Não sei se vocês lembram que todas as questões teóricas que o Émile Durkheim ele provoca, ele sempre fala dessa organização social que ele chama de coerção, né? Então, para ele, gente, o papel do cidadão é cumprir com o seu dever, né? O papel do cidadão é cumprir as suas obrigações e sempre buscar uma prática social que vise uma maior integração possível. Então, o Émile Durkheim rejeita completamente, se ele estivesse aqui, pudesse nos responder, ele rejeitaria completamente a ideia de revolução. Ele não acredita na revolução. Ele acredita que a própria sociedade, numa movimentação natural, ela vai buscando um equilíbrio. Não existe assim, uma revolta, alguma coisa que vai mudar a sociedade. Não para o Durkheim. Tá? Para ele, a sociedade, naturalmente, ela vai se encaixando como se fosse um corpo humano mesmo, tá? Até porque ele é fruto, né, da experiência darwinista, né, e tal. Então, ele traz essa ideia de corpo, de organização biológica, sabe? Então, ele acredita que a própria sociedade ela vai criando seus mecanismos que vai normalizando essas questões. Tá? Então, não vai precisar de revolução nenhuma. Parei aqui para tomar uma água para a gente continuar. Então, resumidamente, gente, a ideia de Durkheim, ela traz como o fio condutor desse diálogo a coerção. A coerção social, ela que seria capaz de trazer um equilíbrio para a sociedade. Então, todos os indivíduos deveriam buscar uma maior integração, cumprindo as suas regras. Então, se você é professor, professora, faça a sua parte, a sua função, né? Até porque o Durkheim está vivendo numa situação em que ele vê a sociedade europeia, francesa, mudando totalmente a ideia, mudando totalmente o seu bojo de pensamento, saindo da esfera religiosa e indo mais para a esfera do trabalho, né? Então, para ele, o cidadão é responsável, ele tem que se responsabilizar pelas suas ações, buscando sempre cumprir com as suas obrigações para melhor integrar essa sociedade, ok? Então, aí conseguiram identificar a diferença entre Durkheim e o Karl Marx? Deu para perceber que cada um deles traz uma diferenciação de pensamento? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que o Durkheim está certo, que o Karl Marx está errado. E nem que o Karl Marx está certo e o Durkheim está errado. Não é isso.
O que a gente está trazendo aqui para vocês é a possibilidade de vocês conhecerem as teorias. Não é que vocês têm que estar escolhendo agora o que vocês acham melhor. Não, vocês precisam entender. E aí vai de cada um escolher aquilo ou aquela linha de pensamento ideológica que vai melhor, né, trazer as respostas necessárias para essa sociedade ou para aquilo que você acredita ser o melhor para a sociedade. Então, a gente vem com outro teórico mais contemporâneo para falar de cidadania, que é o Thomas Marshall. O Thomas Marshall já é contemporâneo a todos esses dois, né? E aí, o que é legal do Marshall é que ele já vem com uma leitura mais atualizada, já de uma sociedade, né, mais atual. Então, ele diz que a questão da cidadania só começou a aparecer mesmo de uma maneira mais clara na sociedade a partir do século 17 e 18, né? Principalmente com a formulação dos direitos civis. Então, aqueles direitos que incluem liberdade de pensamento, lembram que a gente falou na aula passada? Liberdade de ir e vir, liberdade de crença, né? Aqueles o qual está relacionado à sua liberdade são os direitos civis, ok? Então, na verdade, essa cidadania, ela começa pela questão da liberdade. Sem liberdade, a gente não tem, né? A gente não tem mais nada o que desenvolver. Então, aí, naquele momento, né, ele está falando do período histórico, naquele momento, procurando garantir a liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir e o direito à propriedade e a liberdade contratual e, principalmente, a de escolher o trabalho, finalmente, a justiça, que deveria resguardar esses direitos. Então, assim, uma sociedade que tinha como base o liberalismo, precisava, né, ancorar esses valores numa cidadania que atendesse essas premissas, esses ideais do liberalismo. Então, os ideais do liberalismo é o quê, professora? Eu não sei. Está aqui, ó, no texto. Liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, direito à propriedade, né? Liberdade de contratar, de abrir empresa, fechar empresa, de escolher o seu trabalho, o seu emprego. Então, o liberalismo vinha com um bojo, uma caixinha cheia de questões que precisaria de uma cidadania que se encaixasse nessas necessidades. A gente está falando o quê? De uma sociedade que se prepara para aderir tanto o liberalismo e, mais tarde, o neoliberalismo. Então, para isso, eu precisava de uma cidadania que atendesse essas especificidades. Ok, galera? Aqui a gente está dando, assim, um resumão, tá? Porque realmente tem muito assunto. O Marshall ainda fala dos direitos políticos. O que seriam os direitos políticos? Os direitos políticos estão relacionados com a formação do Estado democrático, tá? Que tem por base, no caso, o Estado moderno democrático, a base desse Estado é uma democracia representativa, tá? Eu acho que vocês estão começando a encaixar aquela pergunta da aula passada, né, sobre direitos civis, políticos e sociais nessa aula. Então, a gente está dando a explicação e vocês vão conseguir fazer essa ponte, né? Então, esses direitos democráticos do Estado, ele envolve os direitos eleitorais, né? Então, essa possibilidade do cidadão ter uma participação política também faz parte dessa cidadania moderna, né? Então, o cidadão poderia eleger os seus representantes e ser eleito também para cargos políticos, tá? Não só cargos políticos do Estado em si, mas participar da vida pública, né? Participar de movimentos sociais, movimentos políticos, partidos, sindicatos. E, acima de tudo, ter o direito de protestar e contestar o governo vigente. Porque se a gente não tem esse direito, nós estamos vivendo
uma outra forma de organização social, que não é a democracia, né? Então, os direitos políticos também são demasiadamente importantes para a vida social, porque senão a gente não teria uma democracia de fato, se a gente não puder protestar, se a gente não puder votar, se a gente não puder falar, né, expressar as nossas insatisfações em determinado momento, tá bom? Muito bem, entendido até aí, pessoal, direitos políticos. Então, fale com o seu colega do lado. Ei, você entendeu o que é direito político? Aí você cutuca o outro ali do outro lado e pergunta, você sabe o que é direitos civis? Então, pede para escrever no papel e manda para você aí o que é direitos civis. Quero ver se ele sabe mesmo. Vamos seguindo aqui, enquanto vocês estão respondendo, coleguinha. Ó, no século XX, a gente tem, né, um outro salto, que aí começa as outras reivindicações de movimentos sociais, porque aí você vê que na linha histórica vai abrindo essa gama de direitos e dar voz às populações e começa a surgir novas demandas, começa a surgir novas reclamações, paradigmas, né, do próprio povo. Então, nesse sentido, os direitos sociais surgem com mais força lá no século XX, que são postos, né, em prática. Então, a gente tem as pessoas que já vão defender o direito à educação, né, a educação básica, então que fosse uma educação pública. Então, gente, para que vocês estivessem hoje aqui estudando numa educação pública básica, teve alguém lá no passado que brigou por isso, não foi dado de graça, né? Assistência à saúde, a gente estava falando na aula passada do SUS, da importância do SUS, né? Dos programas habitacionais, para que as pessoas de baixa renda pudessem ter acesso a uma moradia, pelo menos uma moradia digna, né? Ao transporte coletivo, que eu defendo que deveria ser gratuito. Eu acho que para atender de fato a população que precisa, o transporte coletivo deveria ser gratuito. Porque o valor que se paga, gente, não é todo mundo que tem 5, 7 reais, eu nem sei quanto está a passagem de ônibus, tá? Mas eu acho muito caro. Eu acho que o transporte público deveria ser para todos sem custo nenhum. Porque aí sim a gente está vivendo uma questão mais de igualdade, né? Tem que ter. As pessoas precisam sair de casa, não tem 4, 5 reais para pegar o ônibus. E aí, como é que fica? Vai de bike? Pode ser, mas e o perigo que se tem de um acidente, né? Aí a outra questão é o sistema previdenciário. Presidenciário é ótimo, né? Previdenciário. Porque as pessoas vai chegando numa certa idade, né? E vai ter que lidar com o quê? Com a velhice. E aí, a pessoa trabalhou na roça a vida toda, nunca assinou carteira de nada, mas estava lá, trabalhando. Ela tem ou não tem direito a uma aposentadoria? Deveria ter, né? Hoje a gente discute lá a aposentadoria especial para quem trabalha no campo, para as mulheres, né, para algumas pessoas que não teve condições de poder, como é que eu posso dizer? Que não teve condições de poder contribuir, porque no nosso caso, funcionários públicos, a gente não tem opção, porque o nosso já vem descontado automaticamente, no nosso contra-cheque, né? E quem é do serviço privado também, não tem muita opção não. Ah, eu não quero pagar. Não, não tem essa de não quer. Na hora que sai o contra-cheque, já tem um desconto ali. Mas isso, de certo modo, é bom, porque vai garantir para você no futuro a tua aposentadoria. Mas nem todo mundo consegue, gente, né? Então, o sistema previdenciário também é de fundamental importância, já que nós estamos falando já de uma sociedade brasileira que logo, logo estará em decadência, no sentido assim, de ter mão de obra jovem. Nós vamos ter mais velhos do que jovem no Brasil. Ou seja, teremos que rediscutir o sistema previdenciário logo, logo, para atender essa demanda, né? Países como a Argentina, por exemplo, já vivenciam esse panorama. Tem mais pessoas velhas do que criança nascendo, ou seja, já tem que tentar se encaixar numa realidade de uma sociedade envelhecida,
né? Outra questão também são programas de lazer que atendam a todos, tá? E o acesso ao sistema judiciário. A justiça não pode ser só para quem tem dinheiro. Por isso a gente tem as defensorias públicas. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado para me defender, ou para acusar, ou para processar. Acesse através da defensoria pública, né? Apesar de que eu faço outra crítica, né? Nem todo mundo tem acesso a essas informações, os seus direitos. A defensoria pública, ela fica muito distante da população. E eu acho que deveria ser o contrário, ela deveria estar mais perto de quem precisa, porque ela foi criada para atender exatamente a quem precisa, e não para uma elite, né? Muito bem. Passando aqui, então, para um resumo da ideia do Marshall, a cidadania, para ele, só é plena de verdade quando se tem acesso a esses 3 tipos de direitos. Quando você consegue ter os seus direitos civis, os seus direitos políticos e os seus direitos sociais atendidos. Aí sim nós temos uma realidade de cidadania plena defendida pelo Marshall, tá? Bom, perceberam que os 3 teóricos que a gente falou têm perspectivas diferentes de cidadania, né? Cada um com a sua contribuição, que não é errado, só são diferentes, né? Bom, aí a gente vem para a cidadania hoje. O que a gente pode falar da cidadania nos dias de hoje, né? Da cidadania universal, porque a gente tem a cidadania de Estado, brasileiros, sua cidadania brasileira, italianos, sua cidadania italiana, cidadania estadunidense, né? Mas a gente também tem a cidadania universal, que faz parte dos direitos humanos, em que toda pessoa humana tem o direito à vida, tem o direito a ter proteção do Estado, não pode sofrer tortura, uma série de coisas. Então, a cidadania é uma palavra complexa para uma sociedade em que a gente ainda vivencia uma série de violações dos direitos humanos, infelizmente. Então, a cidadania, de uma forma geral, trazendo essa crítica da atualidade, apesar de nós termos avançado em muitas questões, nós avançamos em alguns direitos civis, nós avançamos nos direitos sociais, mas ainda vivenciamos um monte de violações, né? Violência policial, né? Violência no campo, falando aqui do nosso estado de Rondônia, que é um dos estados no Brasil em que mais tem violência no campo, né? A violência nas cidades, a gente não se sente seguro, né? A gente paga altos impostos. Em tudo que a gente compra tem um imposto embutido. E a gente não poder sair na rua com medo de ser assaltada, a nossa segurança pública, né? Ter essa sensação de insegurança. Então, tudo isso faz parte da cidadania, gente. E fora as outras questões que a gente vivencia no âmbito internacional, né? Uma cidadania que não alcança populações que estão aí vivenciando períodos de guerras, como é o caso da Ucrânia, né? Várias violações dos direitos humanos relacionados a N coisas, mulheres, crianças, órfãos, negros, pessoas de religiões diversas. Então, assim, os direitos hoje, a cidadania, não é algo que a gente pode colocar assim a mão no travesseiro e dormir tranquilo, porque a cidadania ela está em constante ameaça. A cidadania não é plena quando a gente dorme e esquece de continuar lutando por ela. Não existe uma cidadania plena e segura para sempre. De tempos em tempos, a gente precisa estar sempre renovando esse compromisso em defender a democracia e, consequentemente, a cidadania. Por isso que o século XXI ele já é um século com outros paradigmas para serem vencidos em relação a vários problemas que o mundo enfrenta, tá? Bom, então aqui a gente ainda tem mais uma discussão interessante sobre a cidadania aqui no quadro, que é a cidadania dos povos originários. Eu deixei isso para o final,
porque eu acho bastante interessante a gente falar, né? A cidadania dos povos originários. Bom, então eu trago uma imagem interessante, né, de um lugar que é espetacular. Fica na Cordilheira dos Andes, né, nas montanhas e tal. E a gente, às vezes, esquece que lá também vivem pessoas das mais diversas culturas, das mais diversas motivações, línguas, culturas, religiões, né? Quando a gente fala em cidadania, ela tem que alcançar até essa pessoa que mora lá longe, né? Por quê? Porque a cidadania não pode ser só para o meu grupo que eu gosto, só para os meus amigos, não pode ser só para o político que eu gosto. Os direitos têm que ser para todos. E os deveres também, tá? Lembrando que os deveres também fazem parte, né? Então, gente, a cidadania, ela é um bem social, tá? A cidadania é uma conquista. A gente tem que ficar feliz por termos conquistado tanta coisa já. Só que elas dependem das nossas ações, das nossas defesas para continuar existindo. Porque se a gente esquecer que de tempos em tempos a gente tem guerras, ditaduras, ataques, né, preconceituosos contra os grupos sociais, a gente não pode dormir. A gente tem que ser um constante vigilante da cidadania, porque senão ela vai ser violada mais e mais. Isso porque a gente já vive períodos críticos em alguns lugares. Então, a cidadania, ela é uma conquista, mas ela também tem que ser sempre, sempre, sempre defendida e vigiada, né? E aí, a gente tem o quê? Que ser cidadão é a garantia dos nossos direitos, sim, garantias dos direitos civis, sociais, políticos, né? E se a gente vivesse ela de forma plena, infelizmente nós não vivemos em muitos lugares, com certeza nós possibilitaríamos a várias gerações uma vida plena e saudável, se a gente estivesse realmente vivenciando isso na prática. Infelizmente, várias violações não permitem que grande parte da população mundial possa viver uma vida plena e saudável, né? E segura. E também, como eu disse para vocês, reforçando nessa questão, a cidadania, gente, ela não é dada, ela não é um presente, ela não é um regalo, ela é resultado de muitas lutas, né? Então, ela é construída a partir de um processo. Então, ela nunca vai ter fim e ela nunca vai deixar de ser algo que está sendo ameaçado, né? Então, ela precisa de participação nossa, de intervenção social. Os grupos sociais precisam estar sempre organizados. Nós deveríamos ser, como é que eu posso dizer, defensores da cidadania e também fiscalizadores, se realmente ela está sendo plena no nosso bairro, na nossa escola, na nossa casa, né? Então, a cidadania, ela vem de lutas e é permanente, uma luta que não acaba. Um dia desse, falando em lutas, uma mulher, Dona Bernadette, foi assassinada. Uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher do movimento social, que estava enfrentando os interesses de grandes elites na sua região. E ela foi brutalmente assassinada. O filho dela já tinha sido assassinado e ela defendia as pautas, né, populares. E ela não teve direito à defesa, nada, e provavelmente a morte dela foi de motivação política. Então, para isso que a gente precisa entender que a cidadania, ela tem que guardar e salvaguardar a vida dessas pessoas, porque não pode ser em vão. As pessoas não podem morrer por sua opinião ou por lutar por justiça, né? Bom, e hoje a cidadania do bem viver, a gente tem uma discussão, né, dentro da sociologia, das ciências políticas, da geografia, né? O que seria uma cidadania do bem viver na América Latina? Já que a gente está falando de povos originários que vivem aqui em diversos lugares, em diversos conceitos. Então, a gente tem aqui o conceito do bem viver, é um conceito da ecologia, um conceito ecologizado, né? Que caracteriza essa relação hiper importante que nós discutimos hoje, né, na crise climática,
que vocês estão fazendo extra classe aí, que eu sei, isso aqui ajuda vocês a entender também, tá? A relação entre seres humanos e a natureza. E o bem viver, ele busca exatamente um equilíbrio. E também discute até os direitos da natureza. Vocês sabiam disso? Sabia que a natureza também tem direito? Pois é. Então, os direitos da natureza que nós não respeitamos. E é por isso, exatamente por isso que estamos vivendo a crise climática. Porque a gente não respeita a natureza. A gente acha que a natureza foi feita apenas para nos servir. E quando a gente fala dos direitos da natureza, a gente põe em questão exatamente isso, que a natureza não está aí para nos servir e que nós temos uma dependência dela. Então, é muito mais séria essa questão do que a gente imagina, né? Então, a gente tem 2 países aqui na América Latina que discutem, que tem na sua Constituição essas palavrinhas, o buen vivir ou vivir bien, que são palavras em espanhol para o bem viver, né? E essas desses 2 países, que são o Equador e a Bolívia, eles criaram, né, através de várias discussões populares, a sua Constituição, que também se discute, né, teoricamente, do constitucionalismo andino, ou seja, uma Constituição voltada para as populações originárias, que todas vivenciam o bem viver, todas defendem o bem viver. Não é só defender, gente, é vivenciar mesmo, é buscar pôr em prática esses valores, porque o bem viver, pessoal, é acima de tudo valores ancestrais. Não é apenas, né, uma palavra bonita. Uma das coisas também do bem viver é que ela está centrada no respeito às diferenças socioculturais das populações latinas, das populações da América, né? E essas relações, elas têm que estar baseadas no respeito com a Mãe Terra, né? Eu não sei se é em Quechua que chama a Mãe Terra de Pachamama, né? Então, tem que ter um apelo à Mãe Terra Pachamama, né? Que são os direitos da natureza também, que buscam equilíbrio. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de proximidade, de amor, de cuidado, né? Então, a Pachamama é a representação da natureza e desse cuidado que a gente deve ter com ela, porque ela também tem com a gente, né? Muito bem. Então, recentemente, alguns países latino-americanos colocaram em debate essa nova noção de cidadania, rompendo com as perspectivas que destruíram a natureza, que é essa aqui, eurocêntrica e colonizadora. Foi ela que destruiu, foi ela que acabou com a nossa relação saudável com a natureza. Por isso que hoje a gente vive crises atrás de crises, relacionadas à questão do meio ambiente, das populações amazônicas, né? Do não respeito às etnias. Então, por isso que a gente precisa continuar estudando e aprendendo sobre as cidadanias plurais. Olha que interessante, né? Cidadania plural e interétnica, ou seja, a gente buscar fazer uma volta, né? Regressar nos valores ancestrais, buscar os velhos caminhos para construir novos caminhos mais saudáveis para nossas relações sociais, que respeitem realmente as diferenças e que respeitem, acima de tudo, a Mãe Terra, a nossa Pachamama. Muito bem, pessoal, então é isso a nossa aula de hoje, aqui tá nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa última discussão aí sobre as questões da cidadania. E daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão de conteúdo e o nosso exercício do dia, tá bom? Não vai embora não, que a aula ainda não acabou. Guardo vocês!